Olá, pessoal! Tudo bem? Como vocês estão? Estão com saudade da sala de aula? Eu estou bastante. Vamos à nossa segunda videoaula, que é sobre os astecas, os maias e os incas. Vocês já ouviram falar? Para ajudar vocês no aprendizado nesse momento de isolamento, de quarentena, vocês podem usar o livro didático de vocês, que é o livro de história, na página 62 a 75, o caderno para fazer anotações, esta videoaula e a internet. Aqui vocês podem observar a localização geográfica dos astecas, dos maias e dos incas. Aquela parte ali em rosa no mapa era onde ficavam os astecas. A parte verde, onde ficavam os maias. E essa parte roxa era onde ficavam os incas. Nós temos que prestar atenção nos termos que eram utilizados para se referir a esses povos originários. O termo pré-colombiano faz referência à chegada do navegador espanhol Cristóvão Colombo à América. Nativos é um termo que designa aqueles que nascem e vivem em um local. E índio é um termo que se popularizou a partir de um equívoco do Colombo, esse navegador espanhol, pois ele não sabia que tinha chegado no novo continente, ele acreditava que estava chegando às Índias, por isso o termo índio. Hoje em dia, esses povos originários têm se autodeclarado indígenas. Eles querem, então, ser chamados de indígenas. E a gente precisa ter uma atenção nisso, porque os indígenas ou o indígena não é um povo único. São diversas culturas, diversos povos e eles têm as suas diferenças. Então, por exemplo, em Dourados nós temos os Kaiowá, nós temos os Guarani, nós temos os Terenas. São etnias, um povo diferente do outro. Vou contextualizar melhor para vocês. No passado, os territórios onde hoje estão Peru, México, Bolívia, Guatemala e Chile eram habitados por grandes sociedades, e as que mais se destacaram foram as maias, astecas e inca. Esses povos dominavam o cultivo de muitos alimentos consumidos na atualidade, com diversas espécies de milho, batata, tomate e pimenta. Iniciaram a criação de animais como a lhama, utilizada para transportar pessoas e mercadorias. Eles também elaboraram sofisticados conhecimentos técnicos e desenvolveram estados que abrigavam milhões de pessoas. Algumas dessas sociedades estavam no auge quando os europeus chegaram à América, no final do século XV. Esse contato acabou por destruí-las, além de resultar a morte de milhões de pessoas. Ainda assim, a cultura que elas criaram permanece e é um dos elementos centrais para entender como vivem muitos dos povos americanos no presente. Os astecas chegaram no atual Vale do México no século XIV. Sua capital era conhecida como Tenochtitlan. Olha que palavra um pouco complicada de dizer. Vamos tentar? Tenochtitlan. Entre os séculos XV e XVI, expandiram seus territórios e conquistaram outros povos, formando um grande império. Tem como característica a arquitetura e o planejamento urbano, com a construção de praças, edifícios, templos, escolas, casas e etc. Os espanhóis chegaram ao território asteca em 1519. Houve uma guerra com a utilização de arma de fogo pelos espanhóis e transmissão de doenças como a gripe e a varíola. Em 1521, o líder asteca Montezuma foi morto e o império foi destruído. Os maias viviam onde hoje é o México, Belize, Guatemala, El Salvador e Honduras. Chegaram à América em 1500 a.C., desenvolveram estudos de astronomia e matemática, construíam templos e pirâmides, além de desenvolver um calendário solar. Estabeleceram rotas comerciais que acabou gerando o enriquecimento das cidades maias. As cidades tinham governo, economia, leis, exército, o que pode ser caracterizado como uma cidade-estado. Também foram conquistados pelos espanhóis. Os incas ocupavam uma grande área da América do Sul. Por volta do século XII, fundou a capital de Cusco. Criaram uma ampla rede de estradas e pontes.
Dessa forma, desenvolveram conhecimentos nas áreas da arquitetura, engenharia, astronomia e astrologia. Criavam alpacas, lhamas e vicunhas, que são animais um pouco parecidos com a ovelha que a gente tem aqui hoje no Brasil. Um pouco parecidos. Se vocês quiserem e tiverem curiosidades, pode procurar na internet por imagens desses animais. Esses animais eles eram utilizados no transporte e no fornecimento de lã. O Império dos Incas também foi destruído pelos colonizadores espanhóis. Então, hoje, a aula foi sobre essas sociedades, maias, incas e astecas. Até a próxima, pessoal. Fiquem bem.